Noé. Deus diz a ele que construa uma arca antes que chova. Ele constrói e sua família é salva. Moisés. Deus dá a ele os 10 mandamentos e ele os ensina ao povo. Aqueles que seguem os mandamentos são abençoados. Noé, Moisés e outros profetas da Bíblia foram chamados por Deus para falar em nome dele. Quando eles falavam, era como se o próprio Deus falasse. Mas o que é um profeta? O que a palavra significa? A palavra profeta é muito antiga, vem do grego e significa aquele que proclama. Ao longo da história, Deus sempre chamou profetas para falar em seu nome. Ele escolheu jovens e velhos, instruídos e com pouca instrução, alguns com uma personalidade forte e outros muito humildes. Eles entenderam e cumpriram seu chamado de ser representantes de Deus na Terra, alguns com resultados expressivos. E isso nos leva aos profetas mórmons. Os mórmons, mais precisamente, os santos dos últimos dias, acreditam nos mesmos profetas da Bíblia Sagrada, Noé, Moisés e todos os outros. Mas os santos dos últimos dias têm escrituras adicionais que consideram sagradas e inspiradas. É chamado o Livro de Mórmon. Outro testamento de Jesus Cristo. Na verdade, Mórmon, cujo nome está no título, foi um profeta chamado por Deus para falar por ele para o povo do antigo continente americano. Mas e hoje? Deus tem profetas na Terra agora? Deus nos ama hoje tanto quanto amava seus filhos nos tempos antigos. Assim como aqueles que viveram há milhares de anos, recebemos orientação celestial por meio das Escrituras, do Espírito Santo e, sim, de profetas, profetas atuais. Deus tem um profeta na terra hoje que fala em nome dele, e assim como os profetas na Bíblia e no livro de Mórmon, ele é uma testemunha de Jesus Cristo. Ele testifica da divindade do Salvador e ensina seu evangelho, recebe orientação de Deus para nosso benefício e, de vez em quando, chama seus filhos ao arrependimento. Ele interpreta a palavra de Deus e, às vezes, prediz acontecimentos para nos advertir ou nos preparar. Os profetas de nossa época têm dado conselhos inspirados de Deus sobre princípios vitais, como casamento, família, natureza de Deus e seu plano para nós, assim como questões sociais e assuntos práticos como educação, evitar dívidas e viver dentro do orçamento. Princípios que ajudam pessoas de todo o mundo a vencer desafios pessoais e encontrar paz. Quem são os profetas atuais santos dos últimos dias? Você já deve ter ouvido falar sobre Joseph Smith, que viveu no início do século XIX e traduziu o livro de Mórmon pelo poder de Deus. Ou Brigham Young, ele recebeu orientação de Deus e guiou milhares de santos dos últimos dias pioneiros a oeste dos Estados Unidos. Daquele tempo até hoje, os profetas de Deus lideram e guiam seus filhos. A Igreja Mórmon, cujo nome correto é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é a mesma igreja que Jesus organizou na Antiguidade, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Hoje em dia, quando os santos dos últimos dias usam o termo o profeta da igreja, eles se referem ao presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Além disso, os membros da igreja reconhecem seus 2 conselheiros, assim como os 12 apóstolos atuais, como profetas que também transmitem conselhos e orientação de Deus. Isso significa que os profetas da igreja são perfeitos? Eles nunca cometem erros? De forma alguma, só existiu um homem perfeito, o Salvador Jesus Cristo. Os profetas, assim como nós, estão sujeitos a fraquezas humanas e tentações, mas seus conselhos e ensinamentos inspirados de Deus levam milhões a encontrar consolo e paz em um mundo turbulento. Deus ama a todos os seus filhos, do passado e do presente. Assim, ele possibilita que os profetas vivos, seus representantes, preguem as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Profetas, seu papel, sua função e seu propósito. Agora você já sabe.